Alguns exemplos de tópicos de química, porque alguns alunos estão tendo muitas dúvidas com relação a esse conteúdo. Então, quando a gente fala de cálculos químicos, são cálculos que envolvem grandezas químicas. A primeira que a gente viu, massa molar, também chamada de massa molecular. Ela determina a massa em gramas, que é referente a um mol ou uma molécula da substância. Como que a gente calcula essa massa atômica? Essa massa molar? Através da massa atômica, que é dada na tabela periódica. Eu acredito que essa parte vocês não estão com dificuldades, porque a gente fazia muito isso em soluções, quando ia calcular a concentração molar. Então, soma-se as massas de todos os átomos que formam a molécula. Como assim? Um exemplo, o nitrato de sódio, que é o NaNO3. Ele é formado por um átomo de sódio, um átomo de nitrogênio e 3 átomos de oxigênio. Cada átomo de sódio tem uma massa de 23 U. Esse U significa unidade de massa atômica. O nitrogênio tem uma massa de 14 U e o oxigênio 16 U. Então, qual que vai ser a massa molar do NaNO3? A gente vai somar a massa de um sódio, 23, mais a massa de um nitrogênio, 14, mais 3 vezes a massa do oxigênio, que é 16. Vai dar um total de 85 gramas por mol. O número de Avogadro é um pouquinho mais enjoadinho, porque ele se refere, é uma constante, por isso que ele vai chamar de constante de Avogadro, refere ao número de átomos ou número de moléculas que está presentes em um mol de qualquer substância. Então, por exemplo, se eu tenho um mol de água, equivale que nele tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos, ou 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tenho um mol de oxigênio, eu vou ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos, ou 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Não faz diferença qual que é a substância, esse valor é constante, ele não sofre alteração, por isso que é chamado constante de Avogadro. Então, como que a gente calcula? Eu quero saber quantos átomos tem em 3 mols de oxigênio. Simples, vai fazer isso com regra de 3. Se um mol tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos, ou 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, então 3 mols terá X. Vai multiplicar cruzado, a gente vai achar 1 vezes 0,806 vezes 10 a 24 moléculas, ou vezes 10 a 24 átomos de oxigênio. Mas pode acontecer dele te dar esses valores em gramas e perguntar quantos átomos ou quantas moléculas você tem em tantos gramas de alguma substância. Aí lascou, como é que faz? Simples. A gente vai primeiro transformar essa grama em mol, para depois determinar o número de átomos ou o número de moléculas. Então, 1 mol de carbonato de cálcio, a gente vai ter que determinar a sua massa atômica. Como que faz isso? Como a gente fez no exemplo anterior. Ele é formado por um cálcio, um carbono e 3 oxigênios. Então, a massa do cálcio, 40, a massa do carbono, 12, a massa do oxigênio, 16 vezes 3, vai dar uma massa de 100 gramas por mol. Então, 1 mol de carbonato de cálcio tem 100 gramas. Então, quantos mols eu terei em 50 gramas? Meio mol. Então, regra de 3 de novo. 1 mol de carbonato de cálcio, pela constante de Avogadro, vai ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se eu tenho meio mol, eu vou ter X, que vai ser equivalente a 3,01 vezes 10 a 23 átomos, ou 3,01 vezes 10 a 23 moléculas. O volume molar é o mais fácil. O volume molar corresponde ao volume de 1 mol de um gás. Por exemplo, 1 mol de oxigênio tem um volume molar de 25 litros. Só que a gente tem que lembrar que em gases é levado em consideração a temperatura e a pressão com que esse gás está submetido, porque isso interfere no seu volume final. Se está numa pressão maior, ele vai ter um volume menor. Se ele está numa pressão menor, ele vai ter um volume maior. E a temperatura também interfere. Por isso que a gente tem esse volume molar medido em 2 situações, que a gente chama de CATP, que é condições ambiente de temperatura e pressão, e CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Na CATP, que fala com condições ambientes, a gente considera a temperatura de 25 graus Celsius e a pressão atmosférica de 1 atm.
Nesse caso, o volume molar, 1 mol de qualquer gás, equivale a 25 litros. Quando eu tenho CNTP, condições normais de temperatura e pressão, considera-se a temperatura de 0 graus Celsius e pressão de 1 atm. Nesse caso, o volume molar, 1 mol de qualquer gás vai equivaler a 22,4 litros. Então, como é que a gente faz para determinar isso? Vamos fazer um exemplo 1. Qual que é o volume na CNTP e na CATP para 5 mols de oxigênio gasoso, que é o O2? Se o volume molar na CATP equivale a 25 litros, então 1 mol, 25 litros, 5 mols, X. Então, 5 mols vai equivaler a 125 litros. Na CNTP, 1 mol equivale a 22,4 litros. Então, se eu tenho 5 mols, eu vou ter X, que vai ser o equivalente a 112 litros. Só que pode acontecer dele te dar esse valor em gramas, se não te dá em mols, igual a gente viu lá no exercício do número de Avogadro. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Transformar essa massa em grama em mol, para depois determinar o volume molar. Então, ele pergunta, qual que é o volume molar na CNTP e CATP para 32 gramas de O2? Então, eu tenho que transformar essas 32 gramas em mol. Então, 1 mol de O2 vai pesar 2,16 vezes 16, que é a massa de cada oxigênio, que vai ser equivalente a 32 gramas. Então, 32 gramas de O2 equivale a 1 mol. Então, agora não precisa nem fazer conta, Tá fácil. Se eu tenho 1 mol na CATP, equivale a 25 litros. 1 mol na CNTP, 22,4 litros. Então, 32 gramas de O2 na CATP equivale a 25 litros. E na CNTP, 22,4 litros. Espero ter ajudado vocês. E qualquer dúvida é só me procurar pelo WhatsApp ou por qualquer outra rede social que eu ajudo vocês, certo?